Olá, bem-vindos aqui ao nosso canal Prece no Lar. Meu nome é Lucy Miranda e nós estamos fazendo a leitura do livro Obsessão, Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Hoje o capítulo é o número 15. Bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito ou inscrita, aproveita, se inscreve, ative o sininho para você receber os próximos conteúdos, a notificação, e já aproveita e dá o seu likezinho. Bom, aqui não é bem um estudo, a gente faz uma leitura comentada, do livro. Nós chegamos ao capítulo 15. Se você tiver dúvida, deixa aqui no chat e depois a gente vai buscar responder todos vocês. Muito obrigada a todos que estão chegando aqui com a gente no nosso canal no YouTube, e nós também pedimos para você, caso goste, compartilhe esse conteúdo. Põe nos grupos, E é importante que você dê o seu like, o seu joinha aí para que o YouTube possa distribuir esse conteúdo. Então vamos lá, gente, aqui ao nosso capítulo 15, para a gente poder já dar sequência para que esse vídeo não fique tão longo e aí a gente possa terminar rapidamente e com muito conteúdo que tem esse livro. Vamos à leitura então do capítulo 15 e nós vamos tratar sobre parasitose espiritual. Lembrando que todos os outros capítulos estão aqui no nosso canal no YouTube, ok? Lembra de dar o joinha, ativar o sininho, se não é inscrito ou inscrita, se inscreve no canal. Bom, vamos agradecer nesse instante. Obrigada, Jesus, obrigada a toda a espiritualidade por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Cristo para este aprendizado. Que a nossa alma nesse instante esteja apta e aberta a receber essas informações tão importantes sobre a obsessão. Obrigada, Jesus, obrigada aos benfeitores, que assim seja, graças a Deus. Se você está chegando agora, eu sugiro que você leia os capítulos anteriores, porque nós falamos, sobre, por exemplo, modo de ação, como agem os obsessores, quem é obsessor, já falamos no capítulo 13º, a criança obsediada, nós já falamos aqui no capítulo 12, o obsediado foi o capítulo 11 e assim por diante, Então, estão todos salvos aqui nesse canal. Hoje, capítulo 15, ele é um capítulo curto, viu? Diz assim, olha, vamos lá? Se tiver dúvida, deixa aí no chat, depois eu respondo, ou no Instagram, @prece no lar, no direct você coloca lá a sua pergunta. Parasitose espiritual. Vampiro é toda a entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. Olha lá. Vampiro é toda a entidade ociosa, que não faz nada, e que se vale das possibilidades que nós proporcionamos a eles. As possibilidades alheias. Eles veem onde tem uma janelinha aberta ali, uma possibilidade de agir. Aí, esse trecho está no livro Missionários da Luz, de André Luiz com Chico Xavier, no capítulo 4. Vamos lá? Existe vampirização em larga escala, desde os tempos imemoriais. Sempre existiram criaturas que vivem a expensas de outrem, observando-lhes as energias das mais diferentes maneiras, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Então, os espíritos que têm essa tendência a ser espíritos vampirizadores, eles ficam lá, observando uma possibilidade, observando as energias. Olha lá, gente, como é que anda a nossa energia. Assim, os que se encontram muito apegados às sensações materiais prosseguem após o túmulo. A busca sofregantemente os gozos em que se compraziam, Então, aquele que desencarna, o que ele está querendo dizer aqui? Os que se encontram muito apegados às coisas do mundo, às sensações materiais, continuam assim no plano espiritual quando desencarnam. Ou seja, eles buscam os mesmos prazeres que eles buscavam enquanto estavam encarnados. Para usufruí-los, como é que faz? Alguém que, digamos, bebia demasiadamente aqui, usava entorpecentes, quando desencarnam, deixam o vício? Não, levam a sensação e buscam aqui no plano físico, ainda estando já em espírito, essas mesmas sensações.
Então, o que eles fazem? Para usufruir, eles se vinculam a nós encarnados que vibram em faixa idêntica, ou seja, eles vão se vincular, no caso de alguém que desencarna viciado no álcool, alguém que continua encarnado e que ainda faz uso de álcool, alguém que é viciado em jogatina, em maledicência, em remédio, em comida, busca essas mesmas pessoas encarnadas para saciar o desejo, instalando-se então o comércio das emoções doentias. Bom, por outro lado, os obsessores por vingança e ódio ligam-se às suas vítimas com o intuito de absorver-lhes a vitalidade. Eles querem a vitalidade do seu algoz, da vítima, enfraquecendo-as e exaurindo-as para conseguirem maior domínio. Então, os obsessores, pautados pela raiva, pelo ódio, eles se conectam às vítimas porque quer pegar toda a vitalidade, enfraquecer essa pessoa e assim dominar essa pessoa, pôr na mente dessa pessoa aquilo que ele deseja fazer e que por não ter o corpo físico não consegue, mas fica ali, é a ação persistente. O que é obsessão? Ação persistente de um espírito na nossa mente. Se nós damos margem, eles vão acessar a nossa mente, olha lá. Então eles se vinculam a nós, exaurindo de nós, tirando de nós a vitalidade, deixando nós exauridos, cansados, né? E assim consegue maior domínio. Idêntico procedimento tem os desencarnados, atenção, que se imantam aos seres que ficaram na Terra e que são os parceiros de paixões desequilibrantes. Então, agem da mesma forma qualquer pessoa que desencarna e é muito pautada no vício e chega lá, não consegue, volta aqui no plano físico e age como um obsessor, tá? Ressaltando-se que existem aqueles espíritos já libertos do corpo físico, ligam-se inconscientemente a seres amados que permaneceram na crosta terrestre, mas sem o desejo de fazer o mal. Então eles se ligam, desencarnaram, inconscientemente se mantém vinculado a pessoas que amaram, não quer fazer o mal, mas permanecem ao lado. E mesmo entre os encarnados, pessoas existem que vivem permanentemente sugando as forças de outros seres humanos e que se deixam passivamente dominar. Por isso a importância, gente, da oração, da prece. Não precisa ser uma vez no dia a prece, assim, fiz uma vez, tá bom. Não, oração e vigilância. Porque olha aqui, ele diz que até seres amados permanecem aqui na crosta, não querem fazer mal, mas se vinculam a nós e acabam sugando nossa energia, óbvio. Assim como tem também outros seres humanos que se deixam dominar nós passivamente pela falta de oração, pela falta de prece, de bons pensamentos, né? Porque tem entre os encarnados, como ele diz aqui, pessoas que vivem sugando as forças do outro. Às vezes tem marido que suga a força da esposa e vice-versa, né? Amigos que sugam a sua energia. Cuidado, oração, vigilância, né? Não vamos nos deixar levar pela energia do outro, que ele vai acabar sugando a nossa energia. Essa dominação não fica apenas adstrita à esfera física, mas tal como mencionamos no capítulo 5, que se refere à obsessão entre encarnados, intensifica-se durante as horas do sono. Atenção! Quanto mais profunda for essa sintonia, maior será a vampirização. Recomendo que voltem no capítulo 5, mas existe obsessão de encarnado para encarnado. Então, quando há essa obsessão de encarnado para encarnado, isso não fica só no plano físico, é o que ele está querendo dizer. Quando nós dormimos, continua esse processo de obsessão, tá? Ação persistente de um espírito na nossa mente. E lógico que normalmente colocando pensamentos que não são positivos, são destrutivos, né? Em qualquer dos casos, configura-se perfeitamente a parasitose de parasita. Parasitose espiritual. A pessoa fica cansada, como se estivesse com um parasita. Cansada, desanimada, para baixo, sem vitalidade, porque a sua energia está sendo sugada. É um parasita que fica sugando a energia, né? No caso físico, suga o sangue.
né? Por isso o vampirismo, no caso do espírito ou da pessoa encarnada, suga a nossa energia. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz compara os parasitas existentes nos reinos inferiores da natureza aos parasitas espirituais, visto que os meios utilizados pelos desencarnados que se vinculam aos que permanecem na esfera física obedecem aos mesmos princípios de simbiose prejudicial. Então veja, reportando-se aos ectoparasitas, os que limitam a própria ação às zonas da superfície, e aos endoparasitas, os que alojam nas reentrâncias do corpo e que se impõem. Traça o autor um paralelo entre estes e a ação dos obsessores. Meus amores, olha isso, né? Então André Luiz compara os parasitas, digamos assim, os espirituais aos parasitas mesmos aqui, né? Ou até endoparasitas. O que é isso? São parasitas chamados endoparasitas que se alojam em partes do corpo a que se impõem. Traça o autor, nesse caso, comparando com uma obsessão, um processo obsessão, né? De obsessão. Realmente encontramos muitos desencarnados que agem como ectoparasitas, ou seja, observando as emanações vitais dos encarnados que com eles se harmonizam aqui e ali, como são os que se aproximam eventualmente, atenção, dos fumantes, dos alcoólatras e de todos aqueles que se entregam aos vícios e desregramentos de qualquer espécie. A pessoa está aqui, ela é desregrada, fuma, bebe, ela é pautada na obsessão, ela mesma, né, obcecada por filmes pornográficos, por jogo, por aquela carne que sai, aquele sangue que ela sabe que não pode comer porque faz mal, ou enfim, né? E ainda assim ela faz isso. Eles então encontram ali campo de atuação, né? Como diz aqui, ó, eles se harmonizam aqui e ali, como são os que se aproximam eventualmente dos fumantes, alcoólatras e de todos que se entregam a vícios desregradamente de qualquer espécie. Então, se tem um vício, tem um obsessor ali. E como endoparasitas conscientes, os que, após se inteirarem dos pontos vulneráveis de suas vítimas, assenhoreiam-se de seu campo mental, impondo-lhes ao centro coronário a substância dos próprios pensamentos, que a vítima passa a acolher qual se fosse os seus próprios. Então aqui, ó, onde fica o coronário, né? Então, como se for espíritos comparados a endoparasitas, que são aqueles que se alojam em órgãos do corpo, né? Falando de biologia e de ciência, ele compara os espíritos dessa natureza, que se acoplam aqui, né? Em pontos vulneráveis e ficam impondo aqui no centro coronário, a substância dos próprios pensamentos. Ele lança um pensamento ali. E esse pensamento, claro que não é um pensamento bom, é um pensamento destrutivo. E passa então a impor aqui substância do próprio pensamento, o pensamento dele. Desejo, por exemplo, desejo de sexo, desejo de álcool, desejo de droga, desejo de briga, desejo desses desejos que aquele espírito tinha quando estava encarnado. E precisa de nós para usufruir desse desejo, né? E nós acolhemos como se fossem nossos pensamentos, e não são. Assim, em perfeita simbiose, os dois estão unidos simbiosicamente, são no processo de simbiose, refletem-se mutuamente, estacionários ambos no tempo, até que as leis da vida lhe reclamem pela dificuldade ou pela dor, a alteração imprescindível. Esse processo pode durar meses, anos, muitos anos, se, por exemplo, nós encarnados não rompermos isso, ou se até que seja rompido, né, por um processo de amor, né, de auxílio, de desejo de mudança, da reforma íntima. Então fica lá, né? Agem dessa forma os obsessores que pretendem subjugar a sua vítima num processo lento, contínuo e progressivo. Ele não tem pressa. Ele quer dominar essa vítima para atender os seus desejos mundanos. Então ele
parte para esse processo de simbiose. Sem pressa, é lento esse processo. Ele vai colocando ali ideias, né, pensamentos, desejos, vontades. E às vezes tirando certas vontades. Tirando a vontade de ir à casa espírita, tirando a vontade de orar, tirando a vontade de trabalhar, tirando a vontade de ter vida social. A pessoa fica presa muitas vezes naquele pensamento só e não reconhece. Então precisa nesse processo ir buscar ajuda numa casa espírita, né? No atendimento fraterno, na terapia do passe, da água fluidificada. Ele diz aqui, o parasitismo espiritual ou vampirismo, a gente lembra vampiro que suga o sangue, é um processo grave de obsessão que pode ocasionar sérios danos àquele que se faz hospedeiro. Eu sou hospedeira, tenho um vampiro, um espírito obsessor já nesse processo de vampirismo. O hospedeiro é o obsidiado, levando até a loucura e até mesmo a morte. Infelizmente, muitos casos de suicídio, a pessoa foi obsediada, estava no processo de obsessão e o obsessor conseguiu levá-la ao suicídio, à morte. O quadro das aflições e degradações humanas é bastante deplorável, daí porque a missão do espiritismo avulta a cada instante, pois que ele traz a única terapêutica possível para esses dramas pungentes. Também aqueles que se aproveitam do trabalho alheio em regime do quase escravidão, pagando a essas criaturas salários de fome que as colocam em condições subhumanas, exercem de certa forma a parasitose. Esse trecho está no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Aqui acaba esse capítulo. Meus amores, vamos ficar atentos aí, porque os espíritos que desencarnam, que eram como nós, encarnados, desencarnaram e desencarnaram ainda muito apegados às coisas do mundo material, a todos os tipos de prazeres, que não tinham nenhum tipo de espiritualidade, eles não eram espiritualizados, chegam lá e desejam ter tudo isso. Como lá não é possível, né, no plano espiritual, nas colônias, mas eles têm o livre-arbítrio de estarem aqui na crosta e aí se vincularem a uma vítima. E nesse processo que diz aqui de parasitose, né, ectoparasitas ou endoparasitas. O endoparasitas se acopla aqui, se conecta aqui, né, a essa parte coronária e começa a emitir pensamentos, desejos, vontades, e a pessoa começa a agir pelo desejo do espírito obsessor, sendo ela a obsediada ou obsediado, se tornando, no caso, como diz aqui, um hospedeiro do espírito vampirizador. Vai sugando a sua energia, colocando desejo, colocando vontades ou tirando a vontade até de viver, levando essa pessoa ao suicídio. Então tem o obsessor kármico, né, que nós já falamos no estudo desse livro, que é aquele obsessor que nós contraímos em existências passadas, né, nos tornamos algozes, muitas vezes do nosso seio de convivência social ou familiar, e que por algum motivo houve ali uma questão grave, houve traição, houve crimes, né, não necessariamente só de morte, mas também pode ser, e tornaram-se algozes por algum motivo. E ele persegue a vítima, mesmo essa vítima se arrependendo, essa vítima tendo uma nova existência, ele vai obsediar, como é o caso do livro do Divaldo. O livro não, o filme, né? Divaldo Mensageiro da Paz. Um padre obsedia. Por quê? Porque em outra existência, há 400 anos, Divaldo, outra pessoa, o induziu ao suicídio e ele está cobrando essa dívida. Ele quer fazer a mesma coisa com o Divaldo. Assistam o filme. É um processo de obsessão que durou 400 anos. Nessa existência, o Divaldo 2023 está aí encarnado, trabalhando, palestrando, filantropo e tudo mais. Agora, depois, no filme, a gente vê que ele se conscientizou de deixar o Divaldo, porque Divaldo adotou um espírito que era a mãe do seu obsessor. Olha só, depois disso rompeu-se esse processo obsessivo. Esse é o obsessor kármico. Tem o obsessor que vem, como diz aqui, buscar vítimas. Então eles ficam analisando, observando, como diz o texto, né, a energia.
Então, por isso que nós temos que manter o pensamento elevado, a oração, a prece, não deixar de ir à casa espírita, participar do evangelho, tomar o passe, levar a água, fazer o trabalho voluntário, seja na casa espírita, no asilo, no abrigo, seja na cadeia, visitando o hospital, orando, ajudando as pessoas, orando de manhã. Ao acordar, nosso primeiro dever é a oração, diz o evangelho. E ao deitarmos, também temos que orar, porque veja, esse processo de obsessão continua, inclusive, quando o nosso corpo físico dorme e o espírito tem a emancipação da alma. Então vamos cuidar do pensamento, da conduta, atitude. Não faça nada que possa dar margem para esse espírito se vincular a você. Cuidado com o álcool, com a droga, com o pensamento, com o que fala. É realmente fazer a reforma íntima. Conhece-te a ti mesmo. O que é que pode te levar, por exemplo, a ter uma má tendência? É compreender isso e evitar, combater a má tendência. E assim o espírito não consegue vincular a nós, porque estamos vibrando alto na oração, na caridade, na bondade, fazer o bem, evitar o mal. Ele não consegue acessar. Quando nós baixamos essa energia, eles podem captar, podem ter acesso. E aí, como um ectoparasita, eles agem, né, aqui em volta de nós, e tem aqueles que se vinculam, que são chamados endoparasitas, que é a comparação que André Luiz faz aí, né, com a parasitose, né, que a gente estuda aí nos livros de biologia, ciências, comparando os espíritos obsessores a endoparasitas e a ectoparasitas, sugam a nossa energia, né? Olha que coisa, e nós somos hospedeiros, né? Cuidemos disso, tá bom? Então ficamos por aqui nesse capítulo curto, porém muito explicativo. Se você tem dúvida, deixa aqui no chat. Se você quer falar comigo no Instagram, @prece no lar, no direct, eu sempre dou uma olhadinha lá se tem recado e procuro responder. No próximo capítulo, capítulo 16, meus amores, vamos falar sobre ovoides. Ovoides. O espírito vai chegando num processo de ovoide. Por que isso se dá? Nós vamos ver no capítulo 16. Muito obrigada pela sua presença, dá o seu joinha, se você não se inscreveu, se inscreve no canal, ative o sininho e dá o likezinho abençoado, porque aí você vai receber a notificação do próximo capítulo, tá bom? Que Deus abençoe você, seu lar, sua família, seus sonhos e seus desejos. Oração, vigilância, vigilância, oração. Importante é a casa espírita. Se temos um obsessor, quando vamos à casa espírita, ele é convidado a ficar lá e normalmente fica. E assim a gente vai se livrando desses parasitas, né? Desses vampiros que nos sugam, podendo nos levar à loucura e até a morte. Então, vamos cuidar. Lembre-se de ter um dia na semana, pelo menos, para ir à casa espírita e para fazer o evangelho na sua casa, o evangelho no lar. Nós fazemos aqui no canal, toda sexta-feira, às 19h30, Evangelho no Lar. Você é convidado a fazer com a gente, tá bom? Para que você tenha aí o acompanhamento. Nós somos muitos aqui às sextas-feiras estudando o Evangelho. Agora eu vou mesmo. Beijo de luz para vocês. Até mais. Muito obrigada pela sua companhia. Compartilhe esse conteúdo se você gostou.